Depois que o Ricardo Salles saiu do Ministério do Meio Ambiente, o Brasil virou líder em sustentabilidade, virou líder em preservação ambiental e combate às mudanças climáticas. Só que não. Mas quase não se fala do Joaquim Leite, o atual ministro do Meio Ambiente, porque, digamos, ele tem uma personalidade menos polêmica e chamativa, pelo menos se a gente compara com o jeitão do Salles. E é aí que a gente se ferra, porque não é o Salles no berrante, mas a boiada segue passando. Joaquim Álvaro Pereira Leite é o atual ministro do Meio Ambiente no Brasil. Ele é ambientalista? Não. Ele vem da área de conservação? Não. Ele é gestor ambiental? Também não. Ele é administrador com seu MBA e sabe o que mais que ele é? Ele é ruralista. Num país como o Brasil, onde o agronegócio quer transformar o território todo em um enorme fazendão, o governo Bolsonaro foi lá e nomeou quem para tratar do meio ambiente? Claro que foi um ruralista. E isso porque, como a gente bate na tecla aqui há muito tempo, então Vitor coloca aqui aquele vídeo de um ministro pior que o outro, o problema na verdade, ele não é nem um ministro específico, mas é realmente toda uma política do governo. Sai ministro, entra ministro, cai um, entra outro. A gente sabe que o importante é a gente conhecer cada ministro, sim, porque isso dá o tom do seu ministério e também mantém a gente alerta. Mas a política é uma política geral. E no caso do Ministério do Meio Ambiente, isso significa uma política abertamente antiecológica por parte do governo Bolsonaro. E aí me preocupa que parece que depois do Salles, a gente não está prestando atenção suficiente no Joaquim Leite. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Antes de entrar para o governo Bolsonaro, o Joaquim Leite ele foi conselheiro da Sociedade Rural Brasileira, a SRB, e isso foi de 1996 a 2019, ou seja, tem mais de 2 décadas. A SRB ela apoia a bancada ruralista no Congresso e ela fez até mesmo uma nota apoiando o Salles após aquela fala dele de aproveitar a pandemia para passar a boiada. E aí, quando veio esse novo ministro, o Joaquim Leite, a SRB fez uma nota dando parabéns para ele, né? Porque ele foi conselheiro por muito tempo e aí, porque abre aspas, ele pode contribuir muito para trazer mais equilíbrio ao debate das questões ambientais, ouvindo os diferentes setores do agronegócio. Ouvindo os diferentes setores do agronegócio, porque é isso que é importante no Ministério do Meio Ambiente. E aí, a gente vai continuar lendo essa nota, porque sim, ela é muito importante. Eles dizem aí que eles esperam que o ministro continue com as iniciativas que ele já vinha desenvolvendo na área quando ele estava numa outra parte do Ministério. E aí, que iniciativas são essas? Bom, claro, são iniciativas ótimas para o ruralismo. E aí tem um destaque aqui que é chave, e aí a gente abre aspas de novo, que é esperar mais em relação, por exemplo, à criação de políticas públicas que passam a viabilizar que a iniciativa privada seja remunerada por manter a floresta intocada, o que vai permitir que o Brasil seja reconhecido mundialmente pela preservação ambiental. E olha que maravilha, que ministro maravilhoso é esse, que é o ministro que pensa em formas de remunerar a iniciativa privada por não tacar fogo em floresta. E aí isso se relaciona com outro ponto muito preocupante, porque isso aqui liga diretamente a atuação do Salles com a atuação do Leite, que é a ideia de que sim, olha lá, a gente vai manter a floresta intacta, nativa, vamos cuidar da natureza, mas para fazer isso a gente tem que gerar um ganho financeiro para alguém, ou de preferência para alguma corporação. Então a gente vai transformar coisas em, sei lá, crédito de carbono. Eu ainda não fiz um vídeo específico aqui sobre os problemas do mercado de carbono, dessas métricas, dessa situação inteira que tem a ver com um pedacinho do capitalismo verde no geral, mas eu vou deixar para vocês algumas referências que tratam disso, tratam desse tema, como é o caso da pesquisadora Camila Moreno, que ela tem trabalhos excelentes relacionados diretamente a essa crítica e ela integra também o grupo da Carta de Belém no Brasil, que é pioneiro em estar denunciando esses métodos realmente de transformar a natureza em mercadoria, transformando, nesse caso, a floresta em mercadoria. Não tem como esperar uma guinada na política ambiental do governo Bolsonaro, isso na verdade não faz nenhum sentido.
Então, quando vem um ministro que já chega falando que vem do agro, e nesse caso ele vem mesmo do agro, ele vem de família produtora de café, e ele mesmo foi listado como dono de fazenda por muito tempo e também como administrador de negócio na área de café no passado, a gente sabe que isso faz parte do mesmo de sempre. E agora, enquanto rolam as negociações do clima na COP26 em Glasgow, na Escócia, as expectativas vindo desse governo e desse ministro, elas são tão baixas que elas poderiam ser um buraco no chão. O ministro Joaquim Leite chegou a fazer todo um discurso de que ele estava ouvindo a sociedade civil e várias organizações antes de ir para o COP, mas aí algumas das entidades que foram citadas acabaram vindo a público para falar que, na verdade, elas nunca foram consultadas sobre essas propostas do governo para levar para a COP. Ou seja, essa mania desse governo, né, de mentir, continua. Tem tudo a ver com como esse governo foi eleito, né? Então é uma característica muito forte, não dá para esperar nenhuma outra coisa daí. E o que é interessante aqui é que o Joaquim Leite, ele tem chamado o seu método de ambientalismo de resultado. E aí tá cheio de foto dele se encontrando com vários embaixadores por aí e apresentando esse Floresta Mais, que é o projeto dele no Brasil, de remunerar por preservação de floresta nativa. Esse esquema que os ruralistas amaram. E ele trata isso como uma grande solução que ele quer apresentar para outras partes do mundo. E aí ele fala diretamente, né, de desenvolvimento verde, economia verde, e tudo isso aí faz parte de uma tática realmente de manter o lucro lá em cima, criando inclusive novas oportunidades de mercado, mas com essa aparência de cuidado ambiental nas beiradas. Pinta de verde, deixa tudo ali mais bonitinho e engana parte da população sobre isso também. Então logo vem um vídeo aqui no canal mais detalhado sobre enganações verdes desse tipo. Mas a real é que é pra gente ficar de olho mesmo, porque como o Joaquim Leite ele não fica fazendo alvoroço no Twitter, é até assustador quando a gente olha a diferença do Twitter dele para o do Salles, né? Porque ele não fica fazendo alvoroço no Twitter brigando com gente famosa. Aí realmente muita gente parou de prestar atenção. Isso tá pra lá de conveniente para esse ministro ruralista do meio ambiente. Eu vejo vocês em breve.